Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar novamente sobre direito ao nome. A gente tem a previsão no Código Civil Brasileiro como um dos direitos da personalidade que integra a integridade moral de cada pessoa natural, o seu nome. E o nome ele é composto por elementos que são essenciais e por elementos que são facultativos. Entre os elementos essenciais do nome, a gente tem o prenome e o sobrenome. O prenome identifica a pessoa dentro da família e o sobrenome identifica a origem da pessoa. Onde essa pessoa pertence? A que família essa pessoa pertence? E a gente sabe que existe um princípio básico da imutabilidade do nome. É evidente que eu tenho posições contrárias. Por exemplo, eu tenho um orientando, né, de mestrado, que é mestre já em direito, que o trabalho dele de mestrado foi sobre direito ao nome. Ele é titular de um cartório no Ceará, participou inclusive da nossa coluna Contraponto, em 4 oportunidades, logo que a gente teve a alteração na Lei de Registros Públicos sobre o direito ao nome. E o Renato, né, que é esse doutrinador que falou aqui com vocês, ele tem uma posição que, na verdade, a gente agora tem o direito de mudar o nome e a gente pode falar, inclusive, um princípio da mutabilidade, ou seja, o nome pode ser alterado de uma maneira muito facilitada. Só que agora a gente teve um julgamento recente no STJ que reafirmou o princípio da imutabilidade. Ou seja, uma vez o nome atribuído a uma pessoa, dificilmente você consegue alterar. Então eu tenho que fazer interpretações restritivas nas hipóteses de alteração do nome. A gente tem várias hipóteses de alteração, né? São diversas hipóteses. Erro de grafia, erro de registro, a gente pode também alterar por causa de adoção, quando a pessoa é vítima ou testemunha contra o crime organizado, tradução, adaptação de nome estrangeiro. A pessoa também pode mudar o prenome, acrescentar sobrenome de ascendente, mudar o prenome uma vez na vida, extrajudicialmente. Ela pode também pedir alteração do nome quando ela é exposta a uma situação de ridicularização, pode alterar sobrenome em caso de casamento, divórcio, anulação de casamento. Ou seja, nós temos diversas hipóteses. Mas o que o STJ acabou falando? Ele acabou se deparando com o seguinte caso: a gente teve uma pessoa com ascendência indígena que ela pediu para alterar o prenome e o sobrenome com base na nova lei de registros públicos. E o que o STJ acabou falando para a gente? Ele acabou falando o seguinte: olha, a regra é a imutabilidade, a regra é a gente não alterar o nome da pessoa. Então, se a regra é a não alteração, para que eu altere, eu preciso fazer uma interpretação. E essa interpretação dos dispositivos que autorizam, ela deve ser uma interpretação restritiva. E, de fato, a gente tem, por exemplo, no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, a possibilidade de toda a substituição do prenome, ou seja, você substitui todo o prenome pelo apelido público e notório. Então, por exemplo, não é a situação do Lula, por exemplo, ou da Xuxa, que incluíram o apelido público notório no seu nome. Ele permite, no artigo 58, você tirar todo o prenome e colocar o apelido público e notório, que tem esse requisito, né? Ele precisa ser público e notório. Né? Mas, e eu tenho a possibilidade, na lei de registros públicos agora, de acrescentar sobrenomes de avós paternos, avós maternos, de ascendentes. Então você consegue perceber que você tem a possibilidade de inclusão. O que o STJ falou? Você substitui prenome e sobrenome de uma maneira irrestrita, porque você tem uma ascendência indígena, ou você tem uma outra justificativa, uma outra razão, você não consegue fazer. Então isso acontece mesmo depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do nome social. Quando ele falou do nome social para pessoa transgênera, o STF também só falou do prenome. Ele não falou do nome completo.
A pessoa não deixa de pertencer a uma família e passa a pertencer a outra. Ela só muda o prenome, mas continua com o sobrenome familiar. E essa decisão do STJ ressaltou que a regra é eu não alterar o nome uma vez atribuído. Então, para que eu altere, eu preciso de enquadramento em uma das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico. E a interpretação dessas hipóteses, ela precisa ser uma interpretação restritiva. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!